pessoal, nessa videoaula a gente vai tratar de aspectos de lesão medular, tá? Sou a professora Mara Ribeiro e a gente está tratando do assunto de fisioterapia neurológica, especificamente lesão medular. Então vamos lá. Então, nosso tema, fisioterapia neurológica, e aqui a gente vai estudar a lesão medular, ok? Pessoal, então quando eu vou falar de lesão medular, tem uma série de definições, de conceitos que são importantes de eu conhecer, tá? E são conceitos que muitos deles são tirados da EISEA, tá? Que também é algo que a gente tem que estar familiarizado quando fala de lesão medular. A EISEA, pessoal, é a Associação Americana de Lesão Medular, essa sigla, né? Em inglês quer dizer isso. E aí, pessoal, essa associação, ela estudou milhares e milhares de casos de lesão medular e trouxe para a gente uma série de conceitos importantes, tá? Então, a gente tem que ver quais são esses conceitos, a gente deve analisar já com luz, pessoal, a essas definições da EISEA. A gente parte, então, desses princípios para que a gente possa entender o que é uma lesão medular. Então, tem uma série de perguntinhas, né, aqui do lado, ou de colocações, que a gente precisa refletir, tá bom? Vamos lá. A primeira aqui que aparece mais em cima é: qual a definição de lesão medular, tá? Então, pessoal, a lesão medular vai ser quando a gente tiver uma injúria, né, uma lesão que vai acometer a medula espinhal dentro do canal vertebral, tá? Lesão medular é isso, é uma injúria que vai acometer a medula espinhal dentro do canal vertebral. Essa lesão, ela pode ser, aqui no segundo ponto, completa ou incompleta. Isso está dizendo respeito às lesões transversais da medula. Então, eu posso ter lesões na medula que vão seccionar ela toda, ou posso ter lesões que vão seccionar ela parcialmente. Isso seria uma lesão completa e incompleta. Isso não é visto no exame de imagem. Então, para que a gente consiga identificar se essa lesão é uma lesão completa ou uma lesão incompleta, a gente tem que avaliar esse paciente. E a gente avalia esse paciente nas suas funções motoras, nas suas funções sensitivas e algumas funções autonômicas também, tá? E a gente vai ter o conceito para isso. Então, pelo conceito da EISEA, lesão completa é quando a gente tiver a seguinte situação: ausência de função motora e sensitiva abaixo do nível, incluindo segmentos sacrais, tá? Então, ausência de função motora e sensitiva abaixo do nível da lesão, incluindo segmentos sacrais. Os segmentos sacrais, pessoal, vão estar ligados ao controle de bexiga. Então, da micção, o paciente que tem lesão completa é um paciente que tem incontinência. É um paciente que não controla, não sente e também não controla a micção. Tranquilo? Já na lesão incompleta, a gente vai ter outra característica. O paciente ele pode ter preservação motora ou sensitiva, ou ambas, tá? Abaixo do nível, incluindo os segmentos sacrais. Então, para uma lesão ser incompleta, por essa definição da EISEA, a gente precisa obedecer essa característica. O paciente tem que ter alguma preservação abaixo do nível e essa preservação deve incluir os segmentos sacrais. Então, esse paciente ele tem que entender que ele tem que ter desejo miccional ou ele tem que ter o próprio controle da micção, tá? Terceiro conceito importante. Por favor, pense você aí que está assistindo a aula. A diferença de paraplegia e tetraplegia. E aí eu pergunto para você, na sua cabeça, você consegue trazer para mim qual a diferença entre paraplegia e tetraplegia?
Aí você olha na figurinha aqui do lado, você fala assim, a paraplegia pega só a perna, a tetraplegia pega o braço e a perna. Não está correto, tá, pessoal? Pela definição da EISEA, tá? Tetraplegia é quando o paciente tem lesão na cervical. Então, vou até anotar aqui, tá bom? Tetraplegia significa lesão nos segmentos cervicais da medula. Então, se o paciente, pessoal, tiver lesão em C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 ou C8, ele é um tetraplégico. Essa é a condição, tá? Pode ser qualquer desses segmentos. Quanto mais baixo, melhor. Tudo bem? E a paraplegia, gente? A paraplegia, se a gente comparar, vai ser quando o paciente tiver uma lesão que acometa os segmentos torácicos, lombares ou sacrais. Então, não posso falar que é só perna, tá? Pode ser o tronco. E aí a gente tem, então, essa definição, que é uma definição importante. E por último, mas não menos importante, a gente também tem uma caracterização de síndromes medulares, tá bom? As síndromes medulares, pessoal, são doenças específicas. Uma síndrome é um conjunto de sinal e sintomas que se repetem em diversas pessoas, tá? Então, na síndrome medular, a gente vai ter uma lesão específica que vai gerar um sintoma específico. Dá um exemplo, vou dar um exemplo para a gente frisar. Tem a doença chamada tabes dorsalis, que acomete o funículo posterior. Se acometer o funículo posterior, tá? É uma síndrome medular posterior. O paciente vai ter prejuízo de quais funções? De novo, propriocepção consciente, tem que estar de cor isso aqui, tá, pessoal? De cor e salteado. Propriocepção consciente, estereognosia, vibração e tato epicrítico, tá? As síndromes medulares a gente vai estudar numa aula só delas, tá? A gente tem várias para estudar, então a gente vai dedicar uma aula só para elas. Pessoal, vamos repetir, né? Tudo isso que eu falei aqui. Vamos passar de forma escrita para que a gente pegue direitinho esses conceitos, que são conceitos importantes, tá? Então, vamos lá. Definição da lesão medular. A lesão medular é definida pela EISEA como a diminuição ou perda da função motora, sensorial, anatômica, abaixo do nível da lesão, tá? Então, essa é a definição da EISEA. É você perder funções motoras, sensoriais, anatômicas, autonômicas abaixo do nível. A gente tem aqui essa lesão representada. Aqui para cima, gente, o paciente é normal. Aqui para baixo, a gente tem os sintomas da lesão medular. E aí, esses sintomas correspondem a perdas de função motora, sensorial, anatômica, autonômica. Tudo bem? Então, aqui a gente tem a nossa definição. A gente tem um outro conceito importante, que é o conceito de lesão completa e de lesão incompleta. Então, a gente tem que saber essa definição e tem que adotar essa definição, tá? Para a gente não perder questões no concurso, pessoal. Então, a gente tem aqui as funções, a lesão completa. Não há função sensitiva e motora abaixo do nível da lesão, incluindo segmentos sacrais, tá? Segmentos sacrais aqui, S2 a S4, mais especificamente, e tá ligado muito ao controle da bexiga, ao controle da micção, tá? Micção. Então, para uma lesão ser completa, não há função sensitiva e motora abaixo do nível, inclusive nos segmentos sacrais. E a lesão incompleta? Na lesão incompleta, a gente terá a função sensitiva ou motora, não precisa ser as duas,
abaixo do nível da lesão, incluindo os segmentos sacrais. Então, pessoal, significa o quê? Que o paciente obrigatoriamente tem que ter ou a sensação relacionada à micção ou o controle da micção, para essa lesão ser classificada como incompleta. Guarde isso, quando a gente trabalhar com a avaliação da ASIA, vão ser conceitos importantes que a gente vai ver. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Um outro conceito que é importante, que aqui a gente fecha também aquilo que a gente discutiu, é a questão da paraplegia e da tetraplegia. Agora você já sabe direitinho, né? O que é uma tetraplegia? Aqui. Tetraplegia é uma lesão que acomete os segmentos cervicais da medula. Como eu disse para vocês, lesões em C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 e C8 são tetraplegias. E só essas, tá, pessoal? Paraplegia é quando a lesão acometeu os segmentos torácicos ou lombares ou sacrais. Então, uma lesão que vai de T1 até S5 vai ser uma paraplegia, tá? Aqui no finalzinho, pessoal, nem pega tanto que a gente tem aqui no finalzinho da medula uma região chamada cone medular e vai ter uma síndrome para ela, tá? Mas só para a gente ilustrar essa diferença tem que ficar muito fixa, tem que ficar muito clara. Se isso estiver claro, gente, você nunca mais erra uma questão relativo a esse conceito. E é bem tranquilo. Lembre-se sempre que tetraplegia é o paciente que tem lesão na cervical. Não, a gente não pensa só na vértebra, tá? A gente tem que pensar também na medula. Se bem que na cervical a gente tem uma correspondência boa. Tranquilo? Então, vamos lá. E agora a gente vai explorar alguns outros conceitos, tá? Então, quais são as principais etiologias de lesão medular? O que mais provoca lesão medular nas pessoas? Vamos lá. Disparado, pessoal, com quase 50% de todos os casos, a gente tem os acidentes de trânsito, tá bom? E acidente de trânsito envolve carro, moto, bicicleta, atropelamento e assim por diante. Então, cerca de 50% dos casos são trânsito. Uma grande parcela também, e aí fica aqui, ó, com quase 25%, são as agressões, tá? Especialmente por arma de fogo, mas pode ser também arma branca ou pode ser espancamento, agressão física, tá? E aqui, numa proporção grande também, mas um pouquinho menor, quedas. As quedas, gente, elas são particularmente importantes na lesão medular em idosos, tá? E aí, pessoal, a gente tem outras causas, tá? Mergulho em água rasa, esse é famoso. Mergulho em água rasa, atenção! Pular de ponta na piscina ou pular de ponta, principalmente num rio, num lugar que você não conhece, é perigoso? É perigoso. A gente está vendo aqui, quase 5% das lesões medulares são provocadas por mergulho em água rasa. Não é pouco, gente. É bastante coisa, tá bom? Também vai aparecer para a gente impacto por objetos e outras causas aqui de importância menor, muito fragmentadas, tá? Agora aqui, gente, permanece, né, como algo que realmente é muito importante, permanece a lesão medular, tá? Permanece a lesão medular. Desculpa, o acidente de trânsito como a principal causa, tá? Tranquilo? Então, aqui a gente viu um pouquinho sobre a causa da lesão, as principais causas traumáticas da lesão, tá? A gente também tem as causas não traumáticas, gente, como problemas vasculares, tumores, tá? Doenças específicas que também podem provocar. Nesse quadro aqui se destacam os traumas. Bem,
Um outro conhecimento importante, ele diz respeito sobre a fisiopatologia. Eu tive uma lesão medular, eu tive uma fratura de uma vértebra, eu tive um acontecimento, e aí o que ocorre depois, tá? Então, olha só. A fisiopatologia, gente, da lesão medular, ela pode ser muito bem ilustrada nesses aspectos aqui. Então, a gente tem, primeiro, aqui, por exemplo, uma fratura da vértebra, tá? Agora, especialmente, pessoal, importante, como causa de lesão medular, é o deslocamento dessa vértebra. Não só a fratura, mas o deslocamento. Ou a gente pode encontrar na literatura como a luxação dessa vértebra, tá? Então, aqui, ó, ela fraturou e ela se dirigiu aqui para essa região do canal medular. E aí, gente, a vértebra, que é o grande elemento protetor da medula, né? É uma estrutura óssea forte, importante para estar ali protegendo o sistema nervoso central. A vértebra, que é essa estrutura tão importante, ela mesmo passa a ser o vilão da história. Por quê? Porque esse deslocamento, essa luxação é o grande agente causador de danos na medula, da lesão medular propriamente dita, né? Que é essa injúria. O que mais acontece, pessoal? Então, além do deslocamento, que é importante, da fratura, é muito comum que a gente tenha ruptura de vasos sanguíneos e hemorragia. E aí, pessoal, a hemorragia ela tem dois problemas, né? Ela causa tanto compressão, tá? Como também pode haver a possibilidade de hipóxia. Por quê? Aquele vaso sanguíneo que levava o sangue para determinada região lesionou e não vai mais chegar sangue lá. Então, o paciente com lesão medular, nessa característica que a gente está vendo, ele pode sofrer tanto pela hemorragia, que vai causar compressão, quanto pela hipóxia. E também, pessoal, nesse momento aqui, a gente vai acontecer, né, a gente vai ter ocorrência de um processo inflamatório. Então, todos aqueles sinais que são sinais do processo inflamatório vão estar aqui, especialmente o edema. Aí, edema também aumenta a compressão. Aumentando a compressão, pode fazer lesão em neurônios pela própria compressão, ou pode dificultar a chegada de sangue, causando hipóxia, tá? Então, esse aqui é o cenário que a gente vai ter. Principais problemas, então, que a gente tem, pessoal: deslocamento da vértebra, hemorragia, compressão, tá? E eu acrescentaria aqui nesse desenho, nessa figura, só uma coisa: edema, tá bom? A gente pode ter lesão primária e lesão secundária dessa medula. Então, vamos ver o que é isso. Na lesão primária, a gente vai ter uma lesão que é resultado direto do impacto somado à compressão da medula espinhal, que gera um dano axonal. Na lesão secundária, vai ser a sequência de eventos bioquímicos autodestrutivos que duram horas a meses e leva à disfunção e à morte celular, à morte de neurônios, tá? Então, num primeiro momento, a gente já tem ali aquele efeito direto, né? Dependendo do trauma como for, de já fazer, por exemplo, uma secção da medula. E como efeito secundário, pessoal, tem todo o processo inflamatório, as reações químicas, que podem durar por muito tempo e que podem ir destruindo, provocando morte neuronal. Lembrando que o próprio neurônio, né, quando ele morre, um neurônio morre, ou né, um conjunto de neurônios morre, ele libera substâncias químicas que estão dentro da membrana plasmática dele e ele causa um efeito excitotóxico, tá? Então, ele vai contaminando, vamos dizer assim, os outros neurônios que estão do lado, e ele tem essa possibilidade ainda de lesionar vários neurônios. Tranquilo? Então, pessoal, guardem aí, tá? Quando a gente fala de fisiopatologia, tá? A gente tem essas compressões. Tudo bem? Tranquilo? Então, tá bom.
E aí, pessoal, é claro que decorrente desse processo todo que a gente está vendo, a gente vai ter um quadro clínico. A gente vai ter sintomas que esse paciente vai apresentar, tá? Vamos ver agora quais são, né, esses quadros clínicos, quais são esses sintomas, tá? Vamos lá. Então, a gente tem, né, sintomas que estão relacionados à função motora e sintomas que estão relacionados à função sensitiva, tá? Então, é muito comum a gente ter paralisia ou paresia abaixo da lesão. Isso aqui é a perda ou a ausência de força muscular, tá? Paralisia ou paresia. É muito comum a gente ter anestesia ou hipoestesia, que vai ser o quê, gente? O déficit, a diminuição da sensibilidade, tá? Tudo bem? Hiporreflexia é um sinal e geralmente esse sinal é seguido de hiperreflexia. Já vou explicar por quê. Hipotonia é um sinal e esse sinal é seguido de hipertonia. Também vou explicar por quê, tá? Esse paciente pode vir a desenvolver clonos. Todos esses sinais, gente, são sinais de alteração da função motora, tá? A gente pode vir a ter também consequências relativas ao funcionamento da bexiga, chama bexiga neurogênica, e aqui vai estar comprometido funções do sistema nervoso autônomo, também com funções sensitivas e motoras, tá? E pode advir disso tudo complicações. Complicações que vão vir desse quadro aqui, que é o quadro inicial. Então, pessoal, inicialmente, por exemplo, numa lesão medular, eu tive uma lesão completa, eu perdi função sensitiva e motora, incluindo segmentos sacrais. O que vai acontecer comigo? Eu desenvolvo a bexiga neurogênica, beleza? E aí, qual que é a consequência disso? Então, eu posso ter, por exemplo, infecções urinárias de repetição. A infecção urinária é uma espécie de complicação, tá? Que a gente tem por conta dessa disfunção que aconteceu. Agora, é importante a gente ver o seguinte. Ali, durante a apresentação do quadro clínico, eu falei para vocês o seguinte. A gente pode ter sintomas, primeiro, de hipotonia, que passa a hipertonia. Primeiro, de hiporreflexia, que passa a hiperreflexia, certo? O que é isso? Como é que é isso, tá? Então, a gente tem que entender, relembrar alguns conceitos básicos. A medula faz parte do sistema nervoso central, ok? Dentro da medula, a gente tem influências do motoneurônio superior, que é a estrutura que está passando, certo? Certo. Então, abaixo dessa lesão, gente, numa lesão transversal, é esperado que esse paciente venha apresentar sintomas relativos à lesão do motoneurônio superior. Lembra disso? Então, vamos lá. Olha só, presta atenção aqui. A gente tem aqui a medula, a gente tem o cérebro, tá? Representando. Aqui de cima sai o motoneurônio superior, que vai chegar até aqui embaixo. Aqui embaixo ele se comunica com o inferior, que vai chegar até o músculo, tá? Se eu penso numa lesão medular transversal, eu penso nisso aqui, ó. Então, o que aconteceu? O superior teve lesão, tá? Então, aqui a gente tem lesão do motoneurônio superior. Por quê? Porque não consegue chegar a informação mais aqui embaixo, certo? Certo. O que eu espero de quadro clínico na lesão do motoneurônio superior? Aumento do tônus, hipertonia, aumento dos reflexos profundos e superficiais, hiperreflexia e perda da função motora, tá? Aqui, perda da força. Porque é motoneurônio, sempre vai ter perda. Tudo bem? Só que a gente está vendo aqui, ó, pode aparecer um quadro de hiporreflexia e de hipotonia. Como que é isso? Então, pessoal, a lesão medular ela pode ser dividida em fases para a gente poder compreender,
tá? E tem uma fase que algumas literaturas colocam como fase de choque, fase aguda, que diz respeito para a gente justamente das perdas das funções iniciais. Então, você pensa o seguinte: para a minha medula funcionar, ela tem um metabolismo e ela precisa de uma certa quantidade de oxigênio e de glicose. Está funcionando aqui normalmente. Só que eu sofri uma lesão. O corpo, pessoal, como uma forma de proteção, vai fazer o quê? Vai reagir diminuindo as funções da medula, justamente para que você não precise daquela demanda de oxigênio e glicose que estava habituado anteriormente e que não vai chegar por conta da lesão. Então, de uma maneira muito sábia, a gente tem diminuição de todas as funções. Por isso que nesse primeiro momento da lesão medular, chamado de fase de choque, a gente tem como característica diminuição de todas as funções da medula. O paciente apresenta diminuição do tônus, diminuição dos reflexos, perda total de força, tá? Dependência total nas atividades de vida diária. Isso é o primeiro momento. Com o tempo, essa situação da medula ela vai se regularizando, mas aí pode acontecer essa situação que a gente viu aqui. Foi uma lesão completa. O motoneurônio superior não chega mais lá embaixo para comandar o inferior. E aí, ele não chegando, os sintomas eles mudam. Eles passam a ser os sintomas de excesso, de aumento, de hiperreflexia e de hipertonia. Função motora sempre prejudicada. Mas entendam o seguinte: se for para o paciente recuperar alguma função motora, essa recuperação vai na fase reflexa, tá? Nessa fase quando os reflexos aumentam. Vamos só dar uma olhadinha nisso aqui, tá? Então, fase de choque medular, representado numa lesão de secção transversa completa da medula. Algumas literaturas colocam como fase aguda, mas o principal termo é choque medular, tá? O paciente apresenta o seguinte: paralisia flácida, arreflexia, perda total da sensibilidade, ausência da função autonômica, como, por exemplo, a bexiga atônica, né, perde totalmente função, e relaxamento do esfíncter, tá? Na fase de choque, pessoal, vai ser a pior situação possível, tá? É o momento mesmo que vai estar tudo em baixa da função. Tranquilo? E aí, depois, podem vir outras fases. Então, vai depender da literatura, a gente tem algumas divisões. Eu vou passar para vocês uma das divisões que a gente tem, tá bom? Choque medular, momento de 24 horas até meses. Característica: arreflexia, flacidez, perda sensitiva abaixo do nível da lesão. Fase aguda, semanas ou até 6 meses, que o paciente ainda pode apresentar hipotonia, hiporreflexia, só que esse quadro é seguido posteriormente de aumento do tônus, que é a espasticidade. Fase intermediária, de 6 meses até 2 anos, onde a gente vai tendo um aumento gradual de espasticidade. E aqui, pessoal, é o principal, tá, momento, assim, não é o principal momento é aqui. Mas, assim, vou colocar um mais, vocês já vão entender. Mas é um momento onde ainda pode haver recuperação espontânea, tá? É o momento principal, ok? É o momento, onde ainda pode acontecer, principalmente até 2 anos, tá? Mas as recuperações acontecem de maneira mais importante, de maneira mais forte durante o primeiro momento, tá? Os primeiros 6 meses. Fase crônica é a fase após a reabsorção total do edema. E a fase tardia, geralmente aqui na fase crônica, é a definição definitiva, né, do quadro. E na fase tardia, diminuição do volume medular na região afetada, que é afilamento,
e a medula é substituída por tecido fibroso. Aquela região da medula, ela vai sendo fibrosada. E aí perde a função, tá? Então, pessoal, uma das divisões que a gente tem relativas às fases da medula, né? As fases da lesão medular estão aqui. Algumas pessoas só colocam mesmo assim, fase de choque ou fase aguda e fase reflexa ou fase crônica. Na de choque ou aguda, aqueles sinais diminuídos. Na reflexo ou crônica, os sinais aumentados, tá? Mas aqui a gente consegue ter uma boa percepção de como é que se caracterizam as lesões medulares. Alguns aspectos, os principais relativos à lesão, as principais definições, as principais formas, né, de sintomas que vão aparecer, as principais características, etiologia, fisiopatologia aparece aqui, tá? Milhares de questões de concurso aparecem, né, vêm a partir dessa aula. Então, essa aula ela é toda montada com base em muitas questões de concurso que cobram lesão medular, tá? Então, muito ou tudo, tá? Arrisco falar tudo que eu falei aqui cai em prova de concurso, tá bom? Então, é muito importante que você guarde esse conhecimento, beleza? Então, tá bom, pessoal, até mais!